Bom, hoje eu vou falar sobre a geração automática do sumário ou do índice. O que eu vejo muito com os meus alunos é que quando eles estão fazendo algum trabalho acadêmico que precisa de um sumário, eles costumam fazer isso manualmente. Então, depois do trabalho pronto ou durante o desenvolvimento do projeto, eles já vão fazendo isso, o que está mais trabalho, porque toda hora eles têm que voltar aqui no sumário e revisar, né? Ver que página que está a introdução, em que página que está o capítulo 1, vai vendo e vai vindo aqui no sumário e colocando isso manualmente. Não é a maneira mais inteligente nem a mais prática. Tá? Os editores de texto, eles oferecem a ferramenta de geração automática de sumário. Eu estou usando aqui o LibreOffice, né, o Writer, mas existe a mesma ferramenta no Word também, tá? Então aqui eu fiz um documento, né, modelo. Então aqui nessa primeira página, onde a gente vai inserir o sumário automaticamente depois. Aqui eu tenho o que seria, né, o primeiro capítulo ou o item 1 desse trabalho, que é a introdução. O item 2 é o capítulo 1 aqui. Depois eu tenho o item 3, que é o capítulo 2, tá? Dentro do capítulo 1 eu tenho um subitem, né? Se o capítulo 1 é o item 2, esse subitem seria aquele 2.1, né? Um subitem é, se isso aqui está dentro do 2.1, isso aqui seria o 2.1.1. São aqueles níveis que a gente vai tendo dentro do trabalho, tá? E depois aqui o capítulo 2, que é o item 3, e um subitem, que seria o 3.1, ok? Então, o trabalho está escrito e como que eu faço para que esse sumário seja gerado automaticamente? Eu vou ter que dar algumas informações para o editor. Então, por exemplo, isso aqui, introdução, é o título desse item, do 1, né, do item 1. Então, eu venho aqui em estilos, tá? Se eu não me engano, o F11 aqui abre também o estilo do parágrafo, tá? E a gente tem os títulos, né? Em português vai estar título, aqui meu editor está em inglês. Se eu não me engano, no Word também a tecla de atalho F11 abre aqui os estilos. Ou então aqui na barra do menu a gente também tem, ok? Então vamos lá, se a introdução é o primeiro nível desse capítulo, né, desse item, que seria o item 1, então a gente vai aqui em título 1, tá? Dou dois cliques, vejam que ele até muda o tamanho da fonte, ela passa a ficar em negrito. Então esse aqui é o primeiro nível desse capítulo, desse item aqui, tá? Esse aqui é um subitem da introdução. Então se a introdução é título 1, um subitem vai ser título 2, ele está dentro da introdução, então ele é um nível a menos, né? Aqui é a mesma coisa, o capítulo 1, ele volta a ser um nível primário, tá? Então a gente vem aqui em título 1 novamente. Um subitem do capítulo 1 está dentro de um título 1, então ele é um título 2. Um subitem, ele é um nível dentro desse subitem aqui, então ele é um título 3. Para cada nível que a gente entra, ele vai ser um título a mais, tá? Então, para cada um, ele já tem um formato, um tamanho de letra e tudo mais. O capítulo 2 volta a ser um título 1, porque ele é o principal aqui também. O subitem do capítulo 2 é um título 2. Tá? Então, a gente vai fazendo essas marcações por todo o documento. Tendo feito essas marcações, a gente volta aqui, onde vai ser o sumário, vem em inserir e tem aqui tabela de conteúdo e índices. Tá? Tem aqui tabela de conteúdo, índice ou bibliografia. Né? A gente consegue gerar várias coisas aqui, inclusive depois a gente vai gerar lista de tabelas e lista de figuras aqui também. Então, qual que é o tipo? É uma tabela de conteúdos, tá? Que é o sumário, ok? Aqui é o que vai aparecer ali na página. Eu vou escrever sumário. Poderia ser índice, né? Depende do trabalho que você estiver escrevendo.
Aqui, ó, ele é protegido contra modificações manuais, então as alterações desse sumário só vão poder ser feitas automaticamente. Dou OK e voilá. Aparece tudo aqui. Sumário foi o que eu escrevi lá. E tá aqui, introdução, subitem da introdução, tá vendo que ele entra um nível? Capítulo 1 volta para um nível principal, um subitem do capítulo 1 entra mais um pouquinho o nível, um sub-subitem entra mais um pouco. E aqui aparece em que página que está. Aí, estou fazendo o documento, preciso fazer uma alteração. Vamos colocar aqui um sub-subitem no capítulo 2. Estava escrevendo e vi que eu preciso aqui criar um sub-subitem. Então, aqui vai ser um sub-subitem do capítulo 2. Coloquei aqui, seleciono. Isso aqui é um título 3, porque está dentro desse título 2 aqui. Pronto. Coloquei mais um item que precisa ir para o sumário. Ele vai ter que aparecer aqui embaixo do subitem do capítulo 2. O que eu faço? Venho aqui em ferramentas e tem atualizar tudo, tá? Esse atualizar tudo, qualquer modificação que você tiver feito no documento ele vai fazer, e tem aqui só dos índices e tabelas também, mas a gente pode vir aqui em atualizar tudo. Vejam só, já apareceu aqui o sub-subitem do capítulo 2, tá? Então essa é a forma correta e mais prática de fazer índice, de fazer sumário, de fazer uma tabela de conteúdos nos editores de texto, ok? Eu tenho aqui no canal uma playlist a respeito do LaTeX, para quem não quiser ficar se preocupando com essas formatações. Eu ainda estou desenvolvendo as aulas para lá, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas se você se interessar pelo assunto é só procurar a playlist no canal também, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.